Bom dia, bom dia. Chegando aqui para mais uma live do Clube 71, aula de liderança, curso gratuito de liderança aqui, 21 aulas. Então você que está chegando, seja bem-vindo e você pode assistir às demais aulas que nós temos feito aqui no Clube 71 todos os dias às 7h01 da manhã. Então são todos bem-vindos aqui à nossa live de hoje. Vamos chegando e eu tenho certeza que será uma boa experiência. Então vamos lá dar continuidade hoje à nossa aula de número 10. Aula de número 10. Berenice já está aqui. Bom dia. Estados Unidos chegando. É uma coisa que eu aprendi na vida é que quem mora mais longe chega primeiro. Quem está nos Estados Unidos chega primeiro em Cabo Verde do que quem mora em Cabo Verde. Sulamita, bom dia. O pessoal aqui que já é fiel ao Legado 21, agora também o Clube 71. Para quem não sabe, Legado 21 é um projeto de empoderamento pessoal que a gente trabalha, capacitação de pessoas dentro da liderança, planeamento de carreira e várias outras áreas. E nós temos cursos que a gente oferece tanto online como presencial. E Clube 71 é o que nós estamos agora, lives de aulas às 7h01 da manhã. Todos os dias, nesses primeiros 21 dias do ano, nós estamos aqui num curso gratuito de liderança. E o que nós estamos falando? Estamos falando de 21 líderes que marcaram a história. E nós estamos aprendendo com esses líderes. Cada dia um líder, ver os princípios, a jornada desse líder e aprender como é que nós podemos também ser bons líderes. Certo? Então vamos avançar hoje com o nosso nono personagem, estudando um nono líder. Hoje é a nossa aula de número 10, considerando a primeira aula introdutória. Então vamos lá, enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando, quem é de longe chega primeiro, né, Alexandre? Alexandre do Brasil, Berenice dos Estados Unidos, Sulamita de São Nicolau. Então, deve ter mais alguém aí que eu não estou conseguindo identificar. Então, bom dia a todos mesmo. Vamos lá então para a nossa aula. E como a gente sempre faz, aqui a gente ora. Aqui no Clube 71 a gente ora para começar. Então vamos orar. Deus, nós somos gratos ao Senhor por esse dia, gratos pela tua presença, pelo teu cuidado, por mais um dia que nos concede e queremos começá-la da melhor maneira, colocando nas tuas mãos. Para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos dê um dia extraordinário, para que o Senhor nos use para ser bênção na vida de outras pessoas, que sejamos canal de um fluxo contínuo de coisas boas que há de alcançar a todos e que seja de maneira transbordante. Senhor, oramos para que a nossa história, para que o nosso impacto, para que a nossa influência ela possa ser impactante e indestrutível na vida de outras pessoas, de outras famílias da nossa comunidade. Nos abençoe nesse dia. Nós colocamos a vida de cada um nas tuas mãos, que sejamos donos da nossa própria história, que acreditemos naquilo que o Senhor tem para nós e que vivamos o melhor, que é possível viver nessa terra, porque nós somos filhos cuidados pelo Pai. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Amém e amém. Muito bem. Bom dia a todos, vamos então avançar, que a gente acaba extrapolando o horário e eu já descobri que a gente passa a hora, porque no começo eu fico aqui com muita conversa, com muito cumprimento, com muita interação sozinho, porque eu interajo e vocês só dão um bom dia. Bom dia, Zé Andrade, bom dia, senhora Maria Dulce Moraes, que também eu tenho a honra de ser minha mãe. Está nos Açores. José Ramos Andrade, está em Cabo Verde ou está nos Estados Unidos? Deixa aí para mim. Eunice acaba de entrar, Eunice Cabral, gente de Praia Branca, bom dia. Povo amado, é isso mesmo, Eunice, chegando. Bênçãos de Deus para todos nós.
e que possamos acreditar nisso, que somos capazes de mudar a nossa própria história. Manhol também, bem-vindo, bom dia a todos. E vamos lá então. Gente, abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Você que não é crente, eu acho que tem só gente crente, mas depois durante o dia chega gente que não é evangélico. Por que está abrindo a Bíblia num curso de liderança? Vou explicar. Não é uma pregação, não é uma palestra, é uma aula. Certo? É uma aula e nós estamos estudando nesse curso de liderança 21 aulas aqui sobre liderança. Cada dia a gente escolhe um personagem da história que marcou muita história nós vamos aprender com os princípios dele. E os líderes que a gente escolheu os líderes bíblicos. Nós não vamos falar da Bíblia, apenas pegar os princípios de liderança que devem ser aplicados para qualquer líder, independente da área de atuação. Ok? Estamos conversados? Você entendeu agora? Então não vá correndo, porque você não gosta de ouvir gente falando de Bíblia, que é um erro. Deveria gostar e gostar muito, porque é o maior livro de sabedoria e isso está provado. Fato é que a maioria das outras ciências do mundo baseia na Bíblia. Justiça é baseada na Bíblia e até vou parar aqui porque filosofia, sociologia, todos eles são baseados em princípios bíblicos. Não é suposto, é declarado. Declarado. Certo? Você já achou 1 Samuel no capítulo 3? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: E o menino Samuel ministrava ou servia ao Senhor e a Samuel. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, e não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu que naqueles dias, quando ele estava deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar turvos, que ele não conseguia mais enxergar, e antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, no templo, onde estava a arca de Deus, Samuel estava deitado para dormir. E o Senhor chamou a Samuel, e Samuel respondeu: Eis-me aqui. Apenas um texto introdutório, porque nós vamos trabalhar toda a história. Hoje o líder escolhido é Samuel. Samuel é um dos líderes que mais funções, a gente gosta de funções, né? Samuel é um dos líderes que mais funções teve na história. Os outros que nós vimos aqui foram generais de guerra, foram reis, foram líderes de algum movimento, como a gente viu Sansão. Mas Samuel ele vai acumular praticamente 3 funções. Ele vai ser rei, ele vai ser profeta, ele vai ser sacerdote. Praticamente no seu tempo ele acumula essas 3 funções. Então tem muita coisa boa para falar de Samuel. Então aqui é só a introdução. Quando Samuel tem o seu primeiro chamado, seu primeiro encontro com o chamado, ou com aquilo que nós chamamos de liderança, certo? Samuel, então, vai começar a sua trajetória de líder pelo seu chamado. Gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês de Samuel, que eu entendo com a história de Samuel, e olha que na Bíblia tem 2 livros e longos livros só sobre aquilo que é a história que Samuel se torna um ator importante. 2 livros escritos por Samuel. E a primeira coisa que eu aprendo com Samuel, e que é bom para nós líderes, é que, bom dia Vitor, bom dia Sylvie e outros que chegaram depois que eu cumprimentei. Gente, é uma aula, a gente não segue regra, não tem oratória, é conversa. Então, por isso que eu gosto de deixar aí. Eu vi que a Eunice colocou lá atrás. Seja dono da tua própria história ou acredita na tua própria história, algo do tipo. Também se você tiver algo que você já aprendeu, que você gosta, se quer colocar, coloca aí. Como eu falei, tem gente que gosta de ler comentário. Não assistem os vídeos, mas depois entra só para ver comentário. Então que eles não acham só bom dia, mas que acham coisa boa. Primeira coisa que a gente aprende com Samuel é que Samuel era um líder comunicador e ele tinha uma comunicação simples e clara. Muito importante na liderança. Comunicação simples e clara. Por quê? Quando você tem uma comunicação simples e clara, você não dá espaço para que haja suposições. Você não abre espaço para que haja mal entendido. Você não abre espaço para que as pessoas deduzem o que você está falando, você é claro.
E se você for ver a história de Samuel, por exemplo, no capítulo 10 e capítulo 12, a gente vai encontrar Samuel dando orientações. Ele vai dizer o seguinte: olha, você vai pelo caminho tal, você chega em tal lugar, se vira à direita, você vai achar um homem sentado em tal lugar. Esse homem está vestido de tal modo, vai estar do lado dele 3 cabritos, ele vai estar com um pão na mão, você toma, depois, ou seja, ele dá os mínimos detalhes. Ele está explicando o caminho para alguém, para onde que alguém tem que ir, e ele dá os detalhes mínimos. A maneira que a pessoa está vestida, onde é que está sentado, o que tem na mão, o que a pessoa vai... Ele sempre comunica claro. Porque aí a pessoa fala: ah, eu não entendi, eu não sei, eu não vi. Você fala para alguém: oh, vai na rua tal e você acha um homem tal e se toma tal coisa e me traz. É muito vago. Mas quando você fala: vai na rua tal, está sentado perto da casa tal, de cor tal, vestido de tal maneira, sempre tem um animal do lado dele, e ele vai ter tal coisa na mão, tem tal... Ou seja, você dá as coisas detalhadamente. Não abre espaço para deduções, não abre espaço para indiretas, não abre espaço para interpretações que a pessoa que você comunica e que a sua equipe vai deduzir ou vai tentar entender e refletir e interpretar o que você está dizendo. O líder, ele tem que ser um comunicador claro. E uma das coisas que eu acho interessante em Samuel é que Samuel sempre tem cuidado de falar as coisas detalhadamente. Ele explica, ele orienta, ele fala detalhadamente, ele fala claro. Vou contar uma experiência para vocês. Uma das maiores complicações, eu e a minha esposa, quando eu vou para o mini mercado, é sobre isso. Ele diz: olha, vai no mini mercado e me compra, sei lá, calda de tomate, um exemplo. E sempre que eu saio para ir no supermercado, a minha esposa, ela pega o telefone e ela coloca no bolso, porque ela sabe que quando eu chegar no supermercado, eu vou ligar. E ela diz que eu ligo porque eu não presto atenção. Mas eu tenho uma ideia contrária. Ela diz: vá no mercado e me compra uma calda de tomate. Tá bom. Mas eu chego no mercado, tem 3 marcas diferentes. Tem pequeno, grande, médio. Tem com ervas, tem sem ervas. Eu chego lá, tem um que é picante e um que é normal. Eu não sei, então tem que me falar: vai no mercado, me compra uma calda de tomate, de preferência marca tal, de meio quilo, de 1/4, que tem ervas, ou seja, quando eu chegar lá, eu tenho 10 opções. O que acontece? Normalmente, na minha cabeça, que eu não trabalho na cozinha, que eu não sei o que ela vai fazer com aquilo, na minha cabeça eu olho o que é mais bonito, o que está com o melhor preço, sei lá, eu tenho um critério, eu pego e chego em casa. Ah, mas não devia ser isso, tinha que ser um que tinha ervas especiais. Mas não falou. Ou seja, ela fala que eu não presto atenção e eu não sei, mas eu acho que ela que não explica. E só para dar um exemplo de uma coisa corriqueira que acontece aqui em casa, que é uma experiência que eu tenho. Porque a publicação ela tem que ser clara. A segunda coisa que eu aprendo com Samuel é que o que promove o líder, já falei algumas vezes sobre esse princípio aqui e eu volto a repeti-lo aqui em Samuel. O que promove um líder, o que faz um líder ter uma liderança de sucesso, uma liderança solidificada, uma liderança influente, uma liderança transformadora, uma liderança multiplicadora, é o líder que tem um serviço ou que presta um serviço diligente para as pessoas. É um líder que vive para servir outras pessoas. É um líder que é bom naquilo que ele faz. Quando você entender isso na liderança, a sua liderança vai mudar da água para o vinho. A pirâmide vai virar de cabeça para baixo. Quando você entender que o princípio da liderança é um princípio de serviço, mas tem que ser um serviço diligente, tem que ser um serviço eficiente, tem que ser um serviço útil. Então, esse é um princípio muito importante na liderança. O que promove? Escreve aí. Escreve nos comentários. Se você não está fazendo nada além de assistir, porque tem gente que deve estar arrumando para ir para o trabalho, tem gente que está preparando o café da manhã para a família, tem gente que está fazendo tanta coisa enquanto assiste. Então não vai poder. Mas você que está parado assistindo, me ajuda aí, escreve nos comentários para quem chegar possa ver logo de cara. O que promove o líder é um serviço diligente ou um serviço eficiente. A promoção, o crescimento,
o ter novas oportunidades, o ter novas portas abertas para o líder é o serviço que ele presta. A melhor forma de chamar a atenção das pessoas é pelo serviço. Por que eu falo isso? Samuel é um menino. E Samuel vai crescer na casa de Eli. Se você não leu a história, eu resumo para você. A mãe de Samuel tinha problema para ter filhos. E muitos anos tentando, ela não conseguia, até o dia que ela fez um voto. Ela disse, se o Senhor me der um filho, e eu for bem-aventurada entre as outras mulheres, para elas não me desprezarem, porque eu não posso ter filho, eu vou dar por satisfeito só por ter o filho. Mas esse menino vou entregá-lo para o sacerdote, e ele vai servir no templo, e ele vai servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Então, quando Ana teve um Samuel, que Samuel parou a amamentação, ela levou Samuel para o templo e Samuel ficou lá. Só que no templo o sacerdote tinha 2 filhos. O que acontece? Esses meninos crescem juntos. Mas os 2 filhos de Samuel, baseados no privilégio, baseados na vida boa, baseados no berço de ouro que nasceram, eles arrumam todas para o pai deles. Eles aprontam tudo que tem para aprontar. Eles criam um problema do mais terrível que você possa imaginar. A ponto de que, no final, eles acabam até por ser mortos por causa do abusar dos privilégios de ser filho de sacerdote. Eles acabam por morrer em consequência disso. Mas Samuel, ao contrário dos 2 filhos da casa, Samuel vai ser muito útil. O texto diz, olha, primeiro, os olhos de Eli, que era o líder deles, já estavam escuros e ele já não conseguia enxergar. E ele já estava até deitado. E nos disse que a lâmpada estava apagando. E uma das regras do templo é que a lâmpada nunca pode apagar. Sempre tem que alimentar de azeite para que a lâmpada fique acesa. Então nos diz que Eli já estava deitado, os olhos dele já estavam turvos. Diz que a visão dele já não era aberta e a lâmpada estava apagando. Olha quantos problemas a gente tem aqui. O que fazia? Samuel ia lá e compensava os problemas. Quando Eli não podia servir, quando os filhos estavam aprontando, Samuel estava lá servindo o povo e fazendo as coisas funcionar. Então, quando chega na hora da promoção, quando Eli morre, o líder morre e tem que ter um sucessor, os filhos de Eli não podem sucedê-lo porque eles não eram de confiança, primeiro, e segundo, eles já nem estavam lá, porque morreram antes do pai por causa da própria transgressão e da própria vida dissoluta que eles levavam. Então, se você quer crescer enquanto líder, se você quer ser promovido enquanto líder, se você quer influenciar pessoas, se você quer ter o respeito das pessoas, o reconhecimento das pessoas, aprenda a servir as pessoas. Líder é para servir, chefe é que manda. Chefe é que senta numa cadeira bonita como essa que eu estou e fica pedindo cafezinho, e fica cobrando resultado, e fica recebendo aplausos, e fica recebendo certificado, e vai em cerimônia para ser reconhecido. Líder é aquele que serve, líder é aquele que ajuda as pessoas. Então, se você quer crescer, quer ter o respeito, o reconhecimento e a promoção do meio que você está, das pessoas que estão à sua volta, aprenda a servir essas pessoas. Porque a fama, ela é passageira e ela tem um preço muito grande. Os filhos de Eli eram muito conhecidos e muito famosos, mas custou para eles a própria vida. Porque quando você é reconhecido, quando você tem fama, mas você não sabe geri-la, você vai ter problemas e problemas graves, certo? Então, aprende a usar bem aquilo que é a posição que você foi colocado. O direito era dos filhos de Eli de suceder os pais, mas eles não souberam aproveitar. Por quê? Aproveitaram a liderança, aproveitaram a condição de serem referências de outras pessoas para dar vazão ao próprio desejo e aquilo que bem queriam. E nós já falamos disso aqui quando nós falamos de Sansão sobre esse princípio. Alexandre colocou, comunicação simples e clara, não dá espaço para outras interpretações. O que promove o líder é um serviço diligente, eficiente e útil. Quem entrar e não ouvir e não tiver tempo para ouvir o vídeo, para assistir o vídeo até o final, só por essas 2 frases do Alexandre já terá feito a aula de hoje. Muito obrigado aí. Você também que tem aprendido, deixa aí nos comentários o que você tem aprendido. Vamos lá para o nosso terceiro princípio, que eu não quero estourar o horário de mais de 30 minutos a nossa aula. Eu sempre estou chegando perto dos 40 ou às vezes até passando, mas eu quero ficar nos 30. Vamos lá. Terceiro princípio que nós aprendemos com Samuel.
Se sua liderança não funciona em casa, ela não funcionará em lugar nenhum. Se quer testar que você é um bom líder, começa a fazer o teste de liderança em casa. Não espera até que você receba a função, não espera até que você tenha voto de confiança, não espera até as pessoas reconhecerem que você é um bom líder. O líder, ele se descobre dentro de casa. O líder, ele é líder dentro de casa. Líder na posição que você é. Se você é filho, você sabe que você tem um líder acima de você, que são seus pais. Se você é pai, você sabe que você tem uma equipe abaixo de si, que são seus filhos e aqueles que moram com você. Então, liderança, ou mãe, ou tio, ou avó, quer que seja, você tem que ter a consciência de que a sua liderança ela vai despolitar, é dentro de casa. E é ali que você tem que criar uma situação de liderança. Como a Eunice disse aqui, o líder é um criador de ambientes frutíferos. Normalmente a gente tem a tendência de reclamar. Normalmente a gente tem a tendência de passar a responsabilidade. Não é mesmo, Eunice? A gente tem a tendência de culpar os outros. Não, a gente precisa assumir a liderança. Se eu sou filho, eu tenho que ser o melhor filho que existe. Se eu sou pai, eu tenho que ser o melhor pai que existe. Se eu sou mulher, se eu sou esposa, avó, tio, se eu sou sobrinho, quer que seja dentro de uma família, é ali que eu tenho que despoletar enquanto líder. É ali que eu testo as minhas habilidades de liderança. Se alguém não lidera dentro da sua casa e quer liderar na empresa, quer liderar na sociedade e quer liderar na igreja, vai ser uma liderança fracassada. Porque é dentro de casa, com os nossos, com os que nos conhecem, com os que sabem os nossos defeitos, com os que conhecem a nossa história, com os que testam os nossos limites, com os que não têm medo de falar para nós quando acham, ou a nós quando acham que nós estamos errados, é ali que a nossa liderança é testada. Não é onde as pessoas nos deixam ir até que a gente afunda sozinho, até porque muitos nos deixam fazer essa jornada para que a gente possa cair e assumir o nosso lugar. O mundo lá fora é cruel, mas dentro da família é real, certo? Então é dentro da família que você tem que testar os seus limites, você tem que testar as suas fraquezas, você tem que testar o seu potencial de líder. Se alguém não sabe liderar dentro da sua família, não sabe ocupar o seu lugar na equipa chamada família, nem vai para fora que não vai dar certo. Então, que Deus possa dar a você a sabedoria que deu a Samuel, para que ele possa ser um exemplo dentro da sua casa. Quando seus dois outros companheiros, digamos irmãos, dentro de casa, viviam uma vida de aprontar, desafiar o pai, de entristecer o coração daquele homem, de afrontar ao povo, porque eles queriam apenas usufruir dos privilégios de fazer parte da liderança daquela nação. Samuel estava prestando um serviço diligente, porque dentro de casa é onde se mostra. Você que não honra pai e mãe, não honrará ninguém. Uma pessoa que não honra pai e mãe, uma pessoa que não honra os da sua casa, não vai honrar mais ninguém. Se você não honra os seus, que lhe conhecem, que você tem afeição, vai honrar quem é simplesmente um conhecido, quem é simplesmente um cliente, quem é simplesmente um frequentador de igreja. Não, não vai. Então o líder, a sua liderança é testada em casa. Você lidera bem em casa, se dá bem com todo mundo em casa, você respeita seus pais, você respeita seus irmãos, você respeita as pessoas que estão à sua volta, também lá na empresa, lá na igreja, lá no governo, lá na economia, na política, na qualquer outra área da vida, na cultura, que você for atuar, você vai respeitar, você vai honrar os líderes, você vai aprender com os líderes, você vai seguir regra e você vai ser um bom líder. Então, você quer testar, você quer um termômetro para testar a sua liderança ou a sua capacidade de liderança, é dentro de casa. Quem não respeita a educação de casa nunca terá confiança e nunca vai respeitar aquilo que a sociedade propõe. Então Samuel nos ensina isso e nos ensina muito bem. Quarto princípio que a gente aprende na liderança de Samuel é que problemas surgem na liderança quando o líder tem mais preocupação em manter o seu cargo de líder do que em fazer o seu trabalho. Eu vou repetir para vocês. Problemas surgem na liderança quando o líder está mais preocupado em manter o cargo do que fazer o seu trabalho. Existe na história de Samuel um líder que nós não vamos falar, porque será um líder à semelhança de Sansão, que é chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E Saul vai dar tanto trabalho para Samuel.
E daqui a pouco nós vamos falar sobre a mentoria de Samuel, que é o último princípio que nós vamos falar hoje. Saul vai dar tanto trabalho para Samuel, e Samuel vai ter uma liderança tão complicada por liderar Saul. Por quê? Porque Saul é um líder que chegou, na verdade um rei, que chegou a ser rei por vias tortas, quando Deus não queria um rei sobre Israel, mas o povo obstinado, o povo teimoso, quis porque quis ter um rei, e Samuel diz, ok, vocês querem um rei, vou dar um rei para vocês. E a sorte caiu sobre Saul. Mas Saul era tão despreparado, Saul era tão obstinado, Saul era tão irreverente, que Saul vai criar tanto problema no seu reinado, que o seu reinado até vai ser cortado e vai ser tirado da mão dele. E Samuel tem a dura responsabilidade de mentorear a Saul. Não é experiência de Samuel, mas é a experiência com Samuel que eu quero falar com você. A experiência que Samuel tem na sua liderança, de ser mentor de Saul. E Saul é um líder que está muito preocupado em manter o campo. Então todo mundo que aproxima e que é uma ameaça, Saul elimina. Fato é que o líder que nós vamos falar amanhã, ele é uma das vítimas de Saul. Amanhã nós vamos falar de Davi. Eu já quero anunciar para vocês. Se não for, provavelmente será se não for o maior, provavelmente será um dos maiores líderes que a gente vai falar aqui, que eu tenho por referência, por exemplo, no Antigo Testamento, Davi, Neemias, José, é daqueles líderes que eu tenho uma grande admiração, é que eu estudo muito para exercer minha liderança. Amanhã a gente vai falar de Davi, e Davi é uma das vítimas de Saul. Saul tenta eliminar Davi de todas as maneiras, porque ele entende que Davi é mais líder que ele. Davi tem mais potencial de liderança com ele. Então todo líder que não é um bom líder, que não é testado em casa, que testado na sociedade fracassa, todo líder que sabe que não tem competência para ser líder, todo líder que sabe que está fazendo mau serviço, como que ele busca manter no seu cargo? Eliminando toda a concorrência, eliminando todo o inteligente que possa aparecer. Porque o líder, quando ele chega no cargo de liderança e ele não é competente, ele não chega lá por mérito, mas é porque houve favoritismo, é porque houve barganha, é porque houve apadrinhagem, é porque houve amiguismo ou tantas outras coisas, ou porque houve usurpação, porque, por exemplo, nós que somos aqui da África, presenciamos isso, muitos líderes se tornam líderes de país na África por golpe de Estado, por exemplo, então ele vai ter um governo estressante, um governo que a sua preocupação máxima é manter no cargo, porque ele sabe que assim como chegou lá de maneira errada, outros de maneira errada vão querer tirá-lo de lá. Então é o que passa com Saul. E Saul tem pressa para tudo. Saul mete os pés pelas mãos. Saul usurpa de coisas que ele não deveria fazer. Por exemplo, uma das funções no reinado de Saul, e era regra em Israel, é que o sacerdote é que oferece sacrifício. Saul vai para uma batalha. Samuel não aparece para fazer a oferenda antes de começar a batalha, e ele, com medo do exército invadir e a oferenda não ser feita, o que ele faz? Ele assume uma função de sacerdote e ele mesmo oferece o sacrifício, a oferenda. E isso abomina a Deus. Por quê? É uma pessoa que está tão obstinada em vencer, em ganhar. E todas as vezes que ele sentir ameaçado, toda vez que ele tiver a impressão, ele vai fazer coisa errada. Por quê? Está preocupado em manter o seu cargo. Samuel vai dar muitas chances a Saul, mas chega uma hora que ele tem que cortar. Eu poderia até ficar aqui e falar desse princípio, mas eu vou ter que avançar. Mas para dizer para você, não tenha medo. Essa semana, conversando com alguém, e a preocupação de, como eu tenho uma equipe que não está funcionando, já recebi ordens para fazer cortes na equipe e mudar a equipe, mas eu fico com dó porque tem pais de família, tem pessoas que dependem daquele sustento. Se a pessoa depende, não é você que tem que preocupar com ela. É ela que sabe que depende daquele sustento e não pode ser demitida, ela que tem que trabalhar, ela que tem que dar resultado, ela que tem que respeitar superiores, ela que tem que produzir. Se ela não está cuidando e preservando o próprio emprego, não sou eu que sou líder que por compaixão vou ter que estender e tomar prejuízo. Não é maldade, é liderança efetiva. E Samuel vai com Saul até as últimas consequências, até que o próprio Deus diz, volta para Samuel e diz, Samuel, chega. Você já deu chance demais para Saul. Chega, para mim acabou. Saul só está lá porque você está insistindo, mas para mim já acabou. Eu já escolhi para mim um novo rei. Então, o líder que é preocupado, chega uma hora
ou alguém vai derrubá-lo, ou ele mesmo vai meter os pés para as mãos, ou ele vai fazer uma besteira tamanha e ele vai sair. Líder preocupa em servir, líder preocupa em dar resultado, líder não está preocupado. Como a Eugênia disse, líder não tem medo de perder o cargo, porque ele sabe se perder essa função, ele vai para outra, mas líder ele continua influenciador, ele continua prestador de um bom serviço, ele continua independente do cargo, da função. Então, líder é líder sempre. E por último, se você quer ser um líder extraordinário, anota aí. Se você quer ser um líder extraordinário, se você quer ser um líder transformador e principalmente um líder multiplicador, o que é um líder multiplicador? O líder multiplicador é aquele que multiplica outros líderes iguais ou melhor do que ele. Princípio, base de liderança. E eu já falei para vocês aqui, em algumas aulas atrás, que o sucesso de um líder está na qualidade do seu sucessor ou dos seus sucessores. Então, para terminar a nossa aula de hoje, o quinto princípio de liderança que eu aprendo com a história de Samuel é que o líder, ele precisa ser mentor de outros líderes. Líderes emergentes, potenciais líderes. Então, nós vemos na história de Samuel, que Samuel vai cuidar da própria história, vai ser um líder de sucesso desde criança. Samuel desde criança. Aí dos 8 a 10 anos, Samuel já liderava. Samuel já assumia grandes responsabilidades. Cuidou da própria história, mas ele vai ser mentor de Saul, ele vai ser mentor de Davi e ele vai ser mentor de muitas outras pessoas durante a sua jornada. Mentor de Ana, que é a mãe de Samuel, porque é ali que ele começa. Mentor de tantas outras pessoas. O líder, ele tem que ter outros líderes. Não é só uma equipe de subordinados, de liderados, de membros da sua equipe que ele coordena. O líder, ele tem que ter outros líderes que ele mentoreia. Líderes de esferas inferiores. Pessoas já estão liderando, pessoas já têm responsabilidade. Você se torna mentor. O grande líder, ele precisa ser mentor. Ou seja, você precisa olhar para líderes que estão em dificuldade, você precisa olhar para líderes que estão emergindo, para líderes que acabaram de assumir a sua função e que não têm experiência, e você investir neles, e você dar suporte para eles, e você orientá-los, e você passar a sua experiência. A gente cresce muito mais quando a gente ensina do que quando a gente aprende. Então, aprenda a ensinar a outros, aprenda a passar os princípios que você já aprendeu para outras pessoas. Samuel foi mentor de reis, foi mentor de militares, foi mentor de pastores, foi mentor de mãe de família, foi mentor de tanta gente que ele ajudou e cresceram, e isso ajudou a Samuel a crescer, porque quando as pessoas que você ajuda, você mentoreia, quando líderes que você faz, que eles se progridem, que eles têm acesso, que eles mudam a frequência, quando eles chegarem lá, é a você que eles vão ser gratos. É a você que eles vão promover, é a você que eles vão homenagear, é a você que eles vão agradecer. Você então cresce junto com eles, ou eles crescem junto com você, tanto faz, e as duas coisas é verdade. Então, guardem esses princípios que a gente aprendeu aqui com Samuel e deixem nos comentários que princípio que você aprendeu hoje e que muito aplica na sua vida. Alguns deixaram aqui: líder não tem medo de perder o cargo, líder tem uma comunicação clara e efetiva, líder cria um ambiente frutífero. Vi tantos insights aqui bons que a gente pode aplicar na nossa vida. Qual é o seu? O que você aprendeu hoje com Samuel? Deixa aí nos comentários. Nós vamos terminar aqui a nossa live, a nossa aula de hoje, a aula de número 10. São 21 aulas e nós estamos prosseguindo. No dia 22 de janeiro será a nossa última aula e a partir de 22 de janeiro eu vou ter 3 meses para lançar o livro sobre liderança e eu espero você lá no lançamento desse livro, aqui na sua ilha, ou lá na sua ilha, ou no seu país, certo? Fica assim combinado. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ficar por aqui e amanhã a gente volta aqui no Clube 71 às 7h01 da manhã para a nossa 11ª aula, e amanhã o líder na pauta que você não deveria perder porque vai ser muito bom. É Davi, o homem segundo o coração de Deus, considerado um dos maiores líderes que já existiram. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido. Compartilha com as pessoas. Manda lá no grupo da família. Manda para aquele amigo que você acha que tem potencial para ser líder.
mas que não está se esforçando e não está acreditando, manda essa live para ele. Diz, vem assistir um curso gratuito, 21 aulas, que vai ajudar você a se tornar um grande líder. Deus abençoe e nós nos vemos amanhã às 7h01. Juntos, sempre.